Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? Um vídeo de hoje mais uma vez para falar sobre o mercado de transferências. O Bahia segue desde ontem à noite sendo o principal protagonista entre os clubes brasileiros envolvendo negociações. Então no vídeo de hoje é mais uma vez focado nisso, atualizações do mercado do Bahia das últimas horas, falar também, óbvio, como a gente sempre faz aqui, dando meus comentários, minhas análises a respeito das contratações, dos possíveis nomes ligados. Também tem informação exclusiva aqui do Meu Bahia. Tem muita coisa bacana pra gente falar no vídeo de hoje. Antes da gente começar de fato a entrar no vídeo, eu só quero pedir duas coisas pra vocês. É pra vocês deixarem um like pra fortalecer aqui o canal, pra que ajudar que a nossa comunidade cresça, e que também se inscreva no canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos nesse mês de janeiro e cada pessoa aqui é muito importante. Feito isso, vamos lá pro vídeo. Bom, meu povo, vamos lá, vamos começar esse vídeo já falando sobre o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. A gente trouxe aqui no canal ontem as informações de que eles estavam acertados com o Bahia e de fato isso confirma-se. Tanto o Jean Lucas quanto o Everton Ribeiro já são jogadores do Bahia e apenas uma coisa impede esse anúncio. Eu falei ontem no vídeo que faltava uma besteirinha de nada. Essa besteirinha de nada já foi resolvida e apenas um detalhe, né, que impede, esse anúncio, que é os exames médicos. O Bahia tem uma política de anunciar os jogadores somente quando está tudo devidamente acertado, e nesse momento os exames médicos é apenas o que separa o anúncio de Jean Lucas e de Everton Ribeiro no Bahia. Essa informação inicial foi trazida pelo Ulisses Gama, do Bahia Notícias, e que a gente do Meu Bahia também apurou e confirmou. Falta apenas os exames para os jogadores serem anunciados pelo Bahia. Os dois, inclusive, estarão na viagem para Manchester, marcada para o dia 9 de janeiro. O Bahia se reapresenta no dia 6, aqui em Salvador, e no dia 9 viaja lá para a Inglaterra, e os dois devem fazer parte desse grupo que vai viajar para fazer a pré-temporada lá em Manchester. O Bahia, como já foi, né, noticiado por diversos outros portais de notícia, não tem pressa para divulgar e para anunciar os reforços. Esses reforços, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro e provavelmente os próximos, que já estão também muito perto, devem ser anunciados apenas depois do dia 6, que é quando o clube se reapresenta, e aí os jogadores podem fazer os exames médicos. Então o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e os demais que devem estar próximos do clube só vão ser anunciados depois do dia 6, que é quando o clube se reapresenta, porque aí dará tempo de fazer exames médicos, para acertar tudo que tiver de acertar, para poderem viajar e se inscreverem, né, na viagem para Manchester para o dia 9. O Bahia conta já com esses dois jogadores, é a informação que eu tenho, Everton Ribeiro e Jean Lucas, para essa viagem lá em Manchester. Viagem, já falei aqui diversas vezes no canal, super importante para o Bahia fazer uma pré-temporada em Manchester, poder conhecer um pouco mais do processo do Manchester City, porque com certeza serve de exemplo para a gente aqui construir na América do Sul. Então ter esse contato mais próximo, diferente com aquilo que já deu certo, que já foi testado e deu resultado, é muito importante para a gente, para essa temporada de 2024, que tende a ser muito, mas muito importante. Deve ser esse primeiro salto que o Bahia deve dar. Já está dando na janela de transferências e dentro do campo também deve se traduzir. Esse salto de patamar nas negociações deve se resumir também nos resultados dentro do campo. Bom, meu povo, agora para falar sobre Matias Vinha, lateral esquerdo da Roma, que está sendo alvo de muitos clubes brasileiros nessa janela de transferências, inclusive do Bahia. Sim, informação trazida na manhã dessa segunda-feira, que a gente do Meu Bahia também apurou e confirmou e trouxe aqui, e está trazendo aqui para vocês. O Matias Vinha é um lateral esquerdo que já teve passagens pelo futebol brasileiro. Ele atuou pelo Palmeiras recentemente, depois ele foi vendido para Roma, depois chegou a atuar pelo Bournemouth da Inglaterra, voltou para Roma, atuou pelo Sassuolo, a equipe que ele está agora emprestado pela equipe da Roma. É um lateral que para mim dispensa comentários, lateral esquerdo da seleção uruguaia, atual titular com Marcelo Bielsa. É um jogador extremamente técnico, com muita qualidade, assim como a grande maioria dos laterais esquerdos tops do Uruguai, assim como o Camilo Cândido também, né, teve uma passagem recente aqui pelo Bahia, mas o Matias Vinha é um nível mais alto, é um jogador realmente extraordinário, que sobra no futebol brasileiro, já mostrou isso na passagem pelo Palmeiras. E, enfim, antes da gente julgar o jogador pela passagem que ele teve na Europa, primeiro a gente precisa entender qual contexto ele estava. O Matias estava numa equipe que joga extremamente de forma defensiva, comandada pelo José Mourinho, todo mundo conhece o estilo de jogo dele. O Matias teve problema para se adaptar na Roma, teve uma boa passagem até no primeiro momento, assim que chegou, teve minutagem, mas depois foi perdendo espaço, não conseguiu se firmar, não chegou inclusive para ser titular, chegou para disputar a posição e não conseguiu ganhar a concorrência. Depois foi emprestado ao Bournemouth da Inglaterra de novo. Começou bem, teve sequência, mas acabou depois não permanecendo na equipe para a sequência da outra temporada, né?
chegou no mesmo ano e já saiu também. Voltou para Roma e aí já sem espaço foi emprestado para o Sassuolo, onde ele consegue ter minutagem, onde ele consegue jogar e se manter como titular da seleção uruguaia. É um excelente reforço se confirmado, mas a negociação é muito difícil. O Bahia encara a concorrência de Palmeiras e Flamengo pelo jogador, então vamos aguardar e vamos ver o desenrolar dessa negociação entre Matias Vinhas. Atualizações sempre aqui no canal, dando minha análise e também meus comentários, e lá no canal, lá no nosso perfil do Instagram, sempre com as atualizações em primeira mão para vocês. Bom, meu povo, vou falar agora sobre uma posição que foi muito questionada em 2023 por mim aqui no canal. Falei diversas vezes que foi o maior erro do Grupo City na última temporada, ter negligenciado a posição e ter contratado apenas o Everaldo para ela, mas parece que em 2024 a gente finalmente vai ter paz, ou espero que tenhamos paz, com um bom camisa 9 à disposição para a temporada. Eu cheguei a noticiar lá no nosso Instagram, hoje pela manhã, o interesse do Bahia no Carlos Vinícius, que é um atacante de um time da Premier League brasileiro, que o Bahia está interessado. Eu vou explicar e detalhar a situação dele a partir de agora. Mas antes, eu quero falar sobre o Falcão Garcia e o Caio Jorge. Ambos tiveram nomes relacionados, vinculados ao Bahia, na manhã desta quarta-feira. O Falcão Garcia foi um jogador oferecido pelos empresários ao Bahia, que prontamente não demonstrou interesse no jogador e ele sequer teve algum tipo de negociação, coisa do tipo. O Preto Casagrande que trouxe a informação, primeiramente, respeito total pelo jogador, ex-jogador, que foi do Bahia e que agora também dando notícias. Mas o Falcão Garcia, vamos combinar que foge completamente do perfil que o Bahia tem para a posição em 2024. É um jogador de 37 anos. Desculpa também, e máximo respeito ao Falcão, mas hoje é um aposentado em atividade. É um jogador que não consegue entregar algo mais em alto nível há muito tempo lá no Raio Vallecano. Nas últimas 3 temporadas, se não me engano, soma apenas 9 gols. É um jogador que foge para mim completamente daquilo que o Grupo City pensa como futebol e quer como, assim, para o Bahia. Então, é um jogador que não consegue entregar mais algo em alto nível para aquilo que a gente interessa. Então, a negociação não avança, obviamente. Ele foi oferecido, o Preto não fez uma barrigada, ele foi oferecido, mas o Bahia não chegou sequer a negociar com o jogador. Também sobre o Caio Jorge, informação também que foi soltada pelo Jorge, não me engano, não me lembro o veículo agora, mas eu vi que era o Jorge Stillman, o jornalista, que trouxe a informação a respeito do Caio Jorge. Para quem não conhece o Caio Jorge, para quem não lembra, foi um jogador do Santos, jovem, que saiu do Santos também muito cedo, foi para a Juventus vendido, e lá também não conseguiu se firmar, e agora está no Frosinone da Itália, um jogador muito jovem, com poucos números na Europa, no futebol europeu. De novo, a mesma situação do Matias Vinhas. Para a gente primeiro falar sobre o jogador, a gente precisa entender o contexto na qual ele foi inserido. O Caio saiu muito cedo do Brasil, ainda não estava pronto para jogar no futebol europeu, ainda não estava completamente formado para aquilo, principalmente para jogar numa equipe grande como é a Juventus. Teve dificuldades, não conseguiu se adaptar bem, foi emprestado e marcou recentemente seu primeiro gol desde que ele chegou lá no futebol europeu. Tem mais ou menos um ano que ele foi para lá. É um jogador ainda em formação, não traria apenas para ser o titular absoluto da posição. É um jogador que, apesar de já ter sido experimentado no Brasil e ter ido bem, estamos falando aqui de quase um ano e meio sem praticamente conseguir jogar, ou com resultados muito pífios. Não estou dizendo que é um mau jogador, só acho que não seria a nossa solução. Não traria ele visando apenas como o principal jogador da posição, assim como a gente fez com o Everaldo na última temporada. Eu acho que o Bahia precisa de um camisa 9, acima de tudo, experiente, que consiga entregar resultados e que consiga dividir caso o Jorge realmente venha e esteja negociando com o Bahia. Ainda não tenho essa informação, que ele consiga dividir a responsabilidade para que ele não, para que todo o poder, para que toda a responsabilidade da camisa 9 fique nas mãos do Caio Jorge. Mas é um excelente jogador, não acho que seja um jogador ruim, longe disso. Eu acho que tem muito para agregar sim ao Bahia se ele vier, porque é jovem, tem potencial e tem maturidade, para crescer muito mais. Eu fui até confirmar o Caio ali nos dados do SofaScore. O Caio passou um bom tempo sem jogar, eu tinha essa impressão, não tinha a certeza do que tinha acontecido com ele, mas ele passou um bom tempo sem jogar em 2022, ali no começo do ano, só voltou a atuar lá no final, quase no final de 2023, no início da temporada europeia, em agosto, setembro, quando foi emprestado pela Juventus. E marcou seu primeiro gol de forma oficial também nessa equipe, no Frosinone da Itália. Ele tem 9 jogos na atual temporada e apenas um gol, e o gol foi de pênalti. Não estou dizendo que é um mau jogador, longe disso.
Como eu falei do caso do Matias Vinhas, a gente precisa entender o contexto que o jogador está inserido. Jogar na Europa não é fácil, principalmente para o jogador jovem brasileiro que chega lá e que ainda não está pronto para aquilo, porque é um futebol diferente, é um pouco mais rápido do normal e o jogador às vezes acaba sentindo. Então, não acho que é um reforço ruim, longe disso. Acho que tem muito potencial para crescer e para ser importante ainda. E acho que pode ser importante para o Bahia, sim. Pode ser um jogador que chegue e que dê resultados. O problema é que você não pode contar apenas com ele para isso. Você precisa ter, sim, ao lado um centroavante experiente para lidar e para dividir a responsabilidade. E é disso que a gente vai falar a partir de agora. Carlos Vinícius é o nome da vez, novamente, do Bahia para a posição de centroavante, atacante brasileiro da Premier League, que joga no Fulham da Inglaterra, no mesmo time do Willian, no mesmo time do Andreas também, e que volta novamente a estar no radar do Bahia. O Carlos Vinícius foi inclusive sondado pelo Bahia no meio do ano de 2023, ali na segunda metade da janela. Foi um jogador que chegou a ser buscado pelo Tricolor, mas que o negócio acabou não avançando. Por quê? Porque o Mitrovic, atacante da Sérvia, que estava no Fulham na época, foi vendido para o Al Hilal, o time do Neymar, e o Fulham não queria ficar apenas com um centroavante no elenco, segurou o jogador para que ele pudesse fazer parte do time, pelo menos nesse início de temporada lá na Europa. Mas o mesmo clube já avisou que ele não faz mais parte dos planos, ou que pretende negociar o jogador a partir de janeiro, então o Carlos deve estar à disposição para ser negociado por alguns clubes brasileiros, inclusive o Bahia. A situação de momento é Bahia e Palmeiras novamente disputando a contratação do jogador. A informação inicial foi trazida pelo André Hernan e novamente confirmada pelo meu Bahia. O Carlos é o interesse, como eu falei, já um desejo antigo do Bahia. O Palmeiras também, sabendo do estágio ali, do estado do jogador lá no Fulham, também se interessou pela contratação dele e devem protagonizar mais uma vez, mais uma disputa nessa janela de transferências. O Carlos, para mim, é um jogador que dispensa comentários. Gosto muito, acompanho ele lá no Fulham, na Premier League, tenho propriedade para falar porque acompanho o campeonato praticamente quase toda a rodada e acompanho os jogos da maioria dos brasileiros que lá estão, no caso do Fulham, o Willian e o Carlos Vinícius. O Carlos não é titular absoluto, ele divide a posição com o Rodrigo Muniz, que é outro brasileiro, e também com o Raul Jiménez. Como eu falei anteriormente, na última temporada da Premier League, ele não era o titular absoluto do time, ele dividia a posição com o sérvio Mitrovic, que foi vendido para o Al Hilal, atual time do Neymar, e a partir disso, por conta dessa negociação, o Carlos acabou não vindo para o Bahia porque o Fulham entendeu que o jogador seria útil nesse primeiro momento. Ele tem passagens pelo Tottenham, tem passagens pelo Mônaco, pelo Napoli, pelo Benfica, pelo PSV também. Foi no Benfica que ele viveu seu grande e melhor momento até então no futebol europeu, marcando muitos gols na temporada 19-20, se eu não estou enganado. Depois ele foi emprestado, ao Tottenham, depois emprestado ao PSV e vendido ao Fulham no ano de 2022. Como eu falei, novamente repito, para a gente analisar os jogadores europeus que vão e voltam, a gente precisa entender o contexto que eles estão inseridos. O Carlos Vinícius pode não ter se firmado nos últimos anos com grandes números, porque ele sempre dividiu a posição com grandes nomes. No Tottenham ele dividiu com o Harry Kane, e mesmo sendo reserva no time, ele conseguiu ter um número bacana. Se eu não me engano, foram 20 jogos, algo próximo disso, e 10 gols. No Benfica também ele era o titular e marcou quase próximo a 30 gols na temporada. É um número expressivo para um atacante na Europa, e um atacante que já está há muito tempo por lá. Ele consegue ter números bacanas, ele consegue sempre estar deixando o seu golzinho. É goleador, é um atacante alto, pode ajudar e para mim vai ajudar demais o Bahia. Ele chegando no futebol brasileiro, com toda a certeza do mundo, ele sobra, porque tem qualidade, tem muito poder ofensivo para isso. É um atacante de peso para qualquer time brasileiro, tanto Bahia, Palmeiras, Flamengo, quem quiser contratar ele, vai ter um dos melhores, se não o melhor camisa 9 em atividade no país, depois que o Luizito Soares saiu. Não sei se o melhor, porque a gente tem grandes nomes aqui também, Cano, enfim, mas com certeza top 3 melhores centroavantes do futebol brasileiro, caso o Carlos volte ao Brasil. Como eu falei, passagens importantes pela Europa, pelo Napoli, pelo Tottenham, Benfica, PSV, Fulham, disputou competições internacionais no Tottenham, marcou 6 gols na Europa League, quando foi do Tottenham, e dividia a posição com o Harry Kane. Então
tem números expressivos para um reserva, para um jogador substituto, e eu acho que aqui no Bahia, com toda a certeza do mundo, chega para sobrar. É esse o camisa 9 da Premier League que o Bahia está interessado e que pode ser reforço do clube, sim, nessa janela de transferências, a informação que a gente traz aqui exclusivamente no Meu Bahia. Para a gente finalizar esse vídeo, meu povo, vou falar rapidinho para vocês também sobre a situação do Jacaré e do Caio Alexandre. O Caio Alexandre foi a informação trazida pelo Yuri Santana, do canal do Puco, antes de eu gravar esse vídeo, e também sobre o Jacaré, que foi a informação trazida pela Gabriele Gomes. Eu gosto sempre de trazer os jornalistas para que vocês fiquem também bem informados e que saibam, né, quando a informação é exclusiva, perdão, ou não. Sobre o Jacaré não fica no Bahia, isso é de conhecimento quase de todo mundo. Foi um jogador que chegou em 2022, foi importante na Série B, ajudou com gols, com assistências, teve jogos bons, mas não é um jogador de Série A, não é um jogador que pode nos ajudar a dar aquele passo à frente dentro da competição. É um jogador extremamente limitado, todo mundo sabe disso, e não fica no Bahia para 2024. O Rogério já acertou, já conversou com ele, e já informou que ele não faz parte dos planos. Ele também deseja sair do clube, ele deseja respirar novos ares. Ele viveu um momento muito bom como xodó do clube na Série B de 2022, era quase, não vou dizer que unânime, porque muita gente já criticava ele, mas era um cara amado pela torcida, pelos gols, pelas brincadeiras e tudo mais. A partir de 2023, no primeiro momento, com a lesão ali dos jogadores, ele conseguiu ser ala e conseguiu ir bem, também entrou como xodó do time, mas aí veio os resultados ruins, veio as críticas, a postura dele sempre embaladas e coisas do tipo. Isso foi pegando mal cada vez mais com a torcida, ele não soube lidar muito bem com isso e acabou perdendo espaço. E deve sair. Ele recusou a proposta para o Sporting Cristal, do Peru, não vai mais jogar a Libertadores, e tem outras propostas de times brasileiros na mesa, times da Série B, que ele deve escolher e deve definir o seu futuro nos próximos dias, mas a gente já sabe, já conhece que não fica para 2024. E sobre o Caio Alexandre, volante do Fortaleza, muito disputado pelo Palmeiras nessa atual temporada, nessa atual janela de transferências, e o Bahia entrou na briga, como trouxe o Yuri Santana. O Bahia entrou na disputa pelo jogador, também quer contar com ele para a próxima temporada, e vamos ver detalhes dessa negociação que devem surgir em breve. Como eu repito, a informação é muito inicial, foi trazida basicamente agora na hora que eu estou gravando esse vídeo, então ainda não tenho detalhes mais exclusivos e mais o que é que se deu dessa negociação para passar para vocês. Mas assim que a gente tiver, a gente vai gravar um vídeo de novo explicando e dando análise do comentário a respeito do jogador. O Caio Alexandre, não tenho ainda uma opinião formada, não lembro de ter assistido ele com muita frequência na última temporada, mas os jogos que eu vi, sempre foi um jogador que me chamou muita atenção. E detalhe, esse interesse do Caio Alexandre talvez feche as portas para a vinda de Gregory. É um jogador da mesma posição. Eu acho que o Gregory é um pouco mais defensivo do que o Caio. O Caio é um jogador um pouco mais de saída de bola. Então vamos ver como é que vai se dar essa situação aí. A informação do GE, trazida pela Gabriele também, sobre o Gregory, de que ele tem negociações sim avançadas para voltar com o Bahia, para voltar para o Bahia, perdão. E as informações de Ulisses, do Bahia Notícias, é de que ele estaria longe do Bahia nesse momento. Não tenho essa informação ainda, tentei checar durante toda a manhã e não consegui. Mas, enfim, esse interesse no Caio Alexandre, com toda a certeza do mundo, vai fechando as portas para essa possível volta do... É isso. Se você gostou do vídeo, meu povo, não se esquece de deixar o seu like aqui, não se esquece de se inscrever. Vou tentar fazer sempre essas atualizações de mercado. Gosto muito de fazer vídeos mais de análise, mais de informações de comentários, mas acho importante informar vocês a respeito da montagem do elenco do Bahia para essa temporada. A gente vai ter a representação no dia 6, tem muito conteúdo bacana vindo aí no Meu Bahia, então por favor, não se esquece, se você assistiu até aqui, de se inscrever e de deixar o seu like, porque é muito importante para ajudar a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube e lá no Instagram também. Se você ainda não segue, segue lá, sempre postando essas informações que eu trago aqui para vocês em primeira mão. É isso, tá falado tudo aqui com vocês. Expliquei a situação e detalhei a situação de cada jogador. E até o próximo vídeo. Valeu!